salve, 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 meu amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem? Este é o canal História com Baez, o Instagram do professor Baez Oficial também. Eu sou o professor Eduardo Baez, seu professor de História aqui da internet. Que bom que você está por aqui, nós estamos caminhando pelo Extensivo 2021 e o assunto agora é História do Brasil. Vamos falar do Brasil no século XVII, o processo de expansão, a instalação da mineração no século XVIII. Mas antes da gente começar, aquele recado de sempre. Se inscreve aí no canal, deixa um like, compartilha o vídeo e na descrição você pode encontrar ali, você pode clicar e encontrar o formulário de inscrição na turma do Extensivo 2021. Pode se inscrever. Se você está vendo este vídeo depois de 2021, pode se inscrever também que eu vou entrar em contato, não tem problema nenhum não, tá? Participar do chat, participar do WhatsApp, tá lá, tudo disponível para você, tá bom? Já se inscreveu? Vamos nessa então, vamos falar de Brasil no século XVII. Ah, importante, se você quiser ajudar este canal a se manter, embora ele seja monetizado, é muito aquém daquilo que a gente precisa para manter o canal, você pode nos ajudar. Qualquer contribuição nos ajuda, é só você mandar um Pix para edubaez, Baez, B-A-E-Z, meu sobrenome, edubaez@gmail.com, edubaez@gmail.com, e você nos ajuda a manter o canal. Qualquer valor é bem-vindo e se você não puder, também não tem problema nenhum, o conteúdo vai ficar por aqui, é sempre conteúdo de qualidade, de graça, e o canal é e sempre será de graça para você, tá bom? Então vamos para a aula, que é o que nos interessa. Veja só, Brasil, século 17 e 18. Vamos falar de como se expandiu o território além do Tratado de Tordesilhas e a implantação da mineração. No século 17, uma situação sui generis acontece. Em 1580, ainda no século 16 e até 1640, as coroas ibéricas estarão unidas. E por isso nós chamamos esse período de União Ibérica. O que acontece é que o último rei da dinastia de Avis, Dom Sebastião, estou pegando minhas canetas aqui. Dom Sebastião desaparece em batalha no Marrocos, na Batalha de Alcácer Quibir. Ele é substituído pelo regente Dom Henrique, também idoso, que falece, e não há um herdeiro para o trono português. O parente mais próximo era o rei de Espanha, Dom Filipe II, que reivindica para si a coroa de Portugal. Então nós temos aí a união das duas potências ibéricas sob a hegemonia da Espanha. Como é que Portugal ficou nessa situação toda? Primeiramente, Portugal manteve a sua autonomia. Portugal faz parte do Império Espanhol, mas é um reino autônomo. Ele não é uma conquista da Espanha. É um reino autônomo ligado ao Império Espanhol, porém com uma condição. Olha só, é reino autônomo desde que não se alie a inimigos da Espanha. Muito natural, né? Porque agora faz parte do Império Espanhol, não pode se aliar a inimigos da Espanha. E quem era o principal inimigo da Espanha nesse momento? A Holanda, que era aliada de Portugal antes de tudo isso acontecer. Lembra da parceria lá na produção açucareira? A aula anterior eu falei disso. Pois bem, a Espanha então proíbe, embarga o comércio holandês de açúcar no nordeste do Brasil, fazendo com que houvesse um grande prejuízo para os bancos holandeses. A pressão é muito forte, a Holanda precisa se recompor nisso tudo e quase aí, mas 21 anos depois desse embargo, a Holanda consegue reagir e cria um mecanismo para começar a uma reação contra esse embargo, atuando inicialmente nos mercados orientais, particularmente aonde? Particularmente nas áreas da escravidão da costa africana, com a criação da Companhia das Índias, chamadas
orientais. Entenda Índias orientais como costa africana e a costa da própria Índia, ok? Atuação no mercado de escravos. Em seguida, em 1621, depois de amealhar o mercado de escravos e fazer concorrência a Portugal e Espanha, a Companhia das Índias Orientais Holandesas consegue criar as condições para que uma outra companhia seja criada. E que companhia é essa? É a chamada Companhia das Índias agora ocidentais, que vai atuar na América e, obviamente, no Nordeste açucareiro. Tanto é que em 1624, nós temos aí a invasão holandesa, né? A ocupação holandesa, a invasão na Bahia. Na Bahia, a tentativa de controlar os mercados açucareiros. Serão rapidamente expulsos, sobretudo com uma ação muito forte da igreja local, da igreja católica local, junto com o governo local. Posteriormente, em 1630, eles refazem, dessa vez com sucesso, a invasão em Pernambuco. Aqui deu certo, ficaram quase 30 anos, revolucionaram a região de Recife e Olinda, a região ali do Nordeste açucareiro na produção de açúcar. A administração de Nassau é o grande marco neste período, auge da produção açucareira. Porém, a partir de 1645, quando muda a política econômica dessas companhias, Nassau, que era o administrador, é demitido, os senhores de engenho passam a ter uma resistência muito forte à presença holandesa. E essa resistência local dá início a um forte sentimento luso-brasileiro. Através desse sentimento, através dessa situação, a expulsão dos holandeses acontece em 1654. A insurreição pernambucana, uma ação local, sem o apoio, ou melhor, sem o apoio direto, melhor dizendo, de Portugal a esta ação. Portugal já havia se formado novamente como nação, havia se separado da Espanha, mas a expulsão dos holandeses é uma ação local, o que desperta o sentimento luso-brasileiro. Nesse meio tempo, nós temos no Sudeste, principalmente a partir da capitania de São Vicente, o processo das atividades bandeirantes. Veja só, bandos armados que foram ao interior em busca de riquezas. Que riquezas, Eduardo? Que riquezas são essas? Inicialmente, mão de obra indígena. Mão de obra indígena, escravização de índios e, posteriormente, o ouro na mineração. Mão de obra indígena e ouro, essas são as riquezas. Metais preciosos, ouro. Esses bandos armados se dividiram em 4 tipos específicos aqui. Nós temos, por exemplo, a atividade bandeirantes de preação ou apresamento, que é justamente a busca por nativos, que eram vendidos principalmente para o Nordeste, sobretudo aqui no início do século XVII, quando a Holanda começou a mexer com o mercado de escravos e bloqueou a entrada de escravos no Brasil. É nesse período que a atividade de apresamento ganha força para levar escravos indígenas para o Nordeste, mas também para a América Espanhola. Além de ir para o interior, formam-se então rotas pelos rios, rotas fluviais que interligam toda a parte do interior do Brasil. São rotas imensas que formam as monções, que são as expedições comerciais fluviais que ligavam, por exemplo, São Paulo a Cuiabá. Outro exemplo aqui são os sertanismos de contrato. O sertanismo de contrato. O que é o sertanismo de contrato? O próprio nome já diz. O contrato para justamente combater quilombos e combater tribos selvagens. Não para aprisionar índios, mas para exterminar mesmo.
Esse sertanismo de contrato mais conhecido foi a expedição que acabou com o Quilombo de Palmares, no sertão das Alagoas, em 1694. E por fim, no final desse período, nós vamos ter o sertanismo ou atividade bandeirante de prospecção, que foi a que descobriu as jazidas minerais no interior do Brasil. Sobre os bandeirantes, é uma grande discussão que os vestibulares fazem. Foram eles genocidas? Foram eles exploradores? E a resposta é os dois. Homens do seu tempo no processo de ir para o interior. E esse alargamento de fronteiras é um alargamento informal, não foi intencional. Eles foram e passaram então a utilizar esses espaços e ir formando as fronteiras que nós conhecemos. No final do século XVIII, devido a toda essa ação da mineração, da expansão, tivemos aí vários tratados de limites que deram a configuração territorial que nós conhecemos hoje. O mais importante é o Tratado de Madrid, de 1750, que deu praticamente a configuração que nós conhecemos hoje do território brasileiro. Em meio a tudo isso, além das atividades bandeirantes, tivemos as atividades ditas oficiais de expansão para o interior, as chamadas entradas. Também tivemos a expansão militar pelo litoral brasileiro, com a formação de fortes para garantir a presença portuguesa, e a expansão comercial em direção ao sul, para ter acesso à região da Bacia Platina. Ao fim de tudo isso, em 1750, nós temos o Tratado de Madrid, que estabelece os limites que nós conhecemos hoje do território brasileiro. E em meio a toda essa transformação, no século XVIII, as primeiras jazidas passam a ser exploradas. O início oficial da atividade mineradora do Brasil é em 1702. Por que 1702? Que é o ano que é formada a Intendência das Minas, o órgão oficial de fiscalização e administração da atividade mineradora. Onde isto aconteceu? Isto aconteceu em Minas Gerais, em Mato Grosso e em Goiás. Então, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Essa região aqui, ela é chamada de Capitania das Gerais. Se escreve com E naquela época. Capitania das Gerais, a Capitania das Minas Gerais. Lembrar que o ciclo minerador, a atividade mineradora, ela é essencialmente urbana, em contraponto ao modelo do açúcar, que é essencialmente rural. Essencialmente urbano, portanto, interiorização, ocupação do interior e surgimento de cidades. A região de Ouro Preto, Sabará, Mariana passa a ser ocupada principalmente. E temos um novo eixo econômico. Não é mais o Nordeste, que entrou em decadência após a expulsão dos holandeses, né? Os holandeses saem da região nordestina, vão se instalar na região das Antilhas e passam a produzir açúcar para concorrer com o açúcar nordestino. De melhor qualidade, mais próximo dos mercados consumidores e mais barato, o açúcar holandês das Antilhas coloca em colapso a produção açucareira nordestina. É necessário um novo produto, é necessária uma nova atividade e essa nova atividade será a atividade da mineração. Perfeito? Novo eixo econômico, então, do Nordeste para o Sudeste, o que faz, então, que surge uma nova capital. E essa nova capital passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, que continua lindo. E o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil em 1763 e assim será até 1960, quando muda para Brasília. Grande carga de impostos nós teremos. A mineração, ela vai ser feita em grande parte na mineração do ouro, veja só, a mineração do ouro, ela é, vou usar de novo a palavra, essencialmente particular. Ação particular, essencialmente particular. O minerador solitário na faiscação ou a grande mineração nas lavras, que pagam pesados impostos para a coroa. Como quinto, 20% da produção das bateias, a bateia é aquela peneira sem furo, se bem que
a essência da peneira é o furo. Então aquele instrumento ali para separação do cascalho na água do rio, etc. Uma baciona, né? 20% da produção fica com a intendência das minas. Além disso, tem a finta, que é o lucro presumido, a captação, que é o imposto por escravo, e chegamos aí em 1719 à criação das casas de fundição para evitar de alguma forma o contrabando. Todo o ouro da região tinha que ser mandado para a casa de fundição para ser derretido, transformado em barra e quintado. Havia uma grande sonegação, né? E a grande pergunta que se faz, se sonega muito porque tem muito imposto ou tem muito imposto porque se sonega muito? Contrabando de ouro direto. E dessa maneira era a arrecadação. Tem um detalhe, tem a derrama. O que é a derrama, professor? A derrama é a cobrança de imposto atrasado. Caso haja atraso de impostos sucessivos, é confiscada a propriedade, o sujeito é preso e tudo mais, mesmo se for uma medida de exceção não foi muito utilizada. Temos também o quinto, chamado quinto dos infernos, ou quinto real, ou a cota anual para o rei. Né? A cota, 1.500 quilos de ouro todo ano, a região de mineração tinha que mandar para a pessoa do rei. Não é bom ser rei de vez em quando? É bom, né? Mineração de diamantes. A mineração de diamantes não era tão simples assim. A mineração de diamantes, deixa eu só ver aqui meu espaço. Tem ali, dá para escrever. A mineração de diamantes, olha só, é um monopólio do rei, do Estado, monopólio real, através do sistema de contratação. Onde o que vai acontecer, o próprio nome já diz, o rei vai nomear um contratador, alguém contratado pelo rei, para explorar ouro na região de Diamantina, norte de Minas Gerais, Arraial do Tijuco. Total extração sob controle do rei, sob controle do Estado. A região de Diamantina se torna uma vila imperial administrada diretamente por um representante do rei de Portugal. Toda a produção de diamantes para o Estado. Aqui não entra minerador solitário, não é estrutura particular. Com isso, nós temos na região de Minas Gerais, não só Minas Gerais, em toda essa área aqui, o surgimento de uma nova classe social, a classe média urbana. Essa classe média urbana confere um certo dinamismo, ok? Um certo dinamismo social no contexto da mineração, que vai gerar modificações. Saindo daquele modelo estamental da cana-de-açúcar, você tem agora uma classe social urbana média consumidora. Começa a consumir bem pouquinho, mas começa, né? Existe ainda a escravidão, largamente utilizada em Minas Gerais, ainda existe a escravidão, mas essa nova classe média está surgindo aqui e vai começar a dinamizar um pouco as relações sociais. Vale lembrar que as áreas, as mais variadas áreas da colônia, passam também a fornecer produtos para a área de mineração, já que na área de mineração a coroa não permitia o desenvolvimento de uma extensa atividade agrícola de pecuária para não justamente competir com as áreas de mineração e não impedir que haja mineração em determinadas áreas. Então, as áreas de mineração tinham que comprar produtos da colônia, o que gerou então uma grande circulação de mercadorias, mudando o cenário da colônia, não apenas exportando, mas também circulando mercadorias, criando uma realidade totalmente diferente do que existia até então com a atividade da cana-de-açúcar. Ok? Esse é o cenário do século XVII, do século XVIII, no Brasil colonial. E eu sou Eduardo Baez, o seu professor de História aqui da internet. Se inscreva, deixa um like, notifica e compartilhe o vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever no Extensivo 2021. Um grande abraço, voltamos num próximo vídeo falando do processo de independência do Brasil, tá bom? Eu vou sair de lado, como já é de costume, para você printar a lousa e me despeço de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.